Bem-vindos ao primeiro de 10 vídeos de aquecimento para a jornada do zero ao realismo. Esse é o primeiro de 10 vídeos inéditos, exclusivos, tá? De aquecimento para a jornada. Henrique, o que é a jornada do zero ao realismo? A jornada é um evento 100% online, 100% gratuito. A jornada é uma série de 3 aulas que acontece durante uma semana, segunda, na quarta e na sexta-feira, onde eu explico os primeiros passos para qualquer pessoa sair do zero e dominar as técnicas do realismo, mesmo que ela não tenha talento, que ela não tenha dom e não leve jeito para desenhar. Tá? Lá eu mostro o caminho que eu e meus alunos seguem para ter realismo nos desenhos. Para você se inscrever na jornada é bem simples, tá? É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever gratuitamente colocando o seu nome e o seu e-mail. E o tema desse conteúdo, dessa aula de hoje de aquecimento, é os 7 princípios fundamentais do realismo, tá? É os princípios que fazem você dominar o realismo. É isso que eu vou falar nesse vídeo. Bom, e por que também que as aulas do aquecimento estão acontecendo às 8 horas da noite? Porque a jornada do zero ao realismo também vai acontecer às 8 da noite. Então você já vai acostumando com esse horário. E, Henrique, qual que é a grande diferença do aquecimento para a jornada? É a mesma coisa com o jogo de futebol. Pensa que existe o momento do aquecimento e existe a hora do jogo. Eu pergunto para você, é melhor entrar aquecido na partida ou é melhor entrar de qualquer jeito? Quem vai ter mais resultado? Aquele que entra aquecido ou que entra de qualquer forma? Então, para você chegar na jornada preparado, seu desempenho na jornada ser melhor, é melhor você chegar aquecido. Então, para isso que vai existir esse aquecimento. Então, essas aulas aqui do aquecimento vai ser entre segunda e sexta-feira, tá? Todo dia vai ter uma aula, sempre nesse mesmo horário de 8 horas, e vai durar 2 semanas o aquecimento, tá? Entre segunda e sexta, hoje é segunda, até sexta a gente tem uma semana de aquecimento. Na próxima semana a gente continua de segunda até sexta, sempre às 8 horas. E na outra semana vai ser a jornada, que é o mais importante de tudo. Não adianta você comparecer no aquecimento e não comparecer no jogo, que é a hora mais importante. Então é importante você comparecer na jornada, além de estar aqui no aquecimento. Porque a jornada vai ser uma semana completamente focada no seu resultado, muito mais profunda do que o aquecimento, tá? Então é por isso que é muito importante. E lembre-se que quem chega aquecido tem mais resultado. Então participa aqui do aquecimento. Agora a gente vai entrar na nossa aula de hoje, tá? Os 7 princípios fundamentais do realismo. Só antes de entrar no conteúdo, lembrando que o material de apoio dessa aula, tá? Vai ter um material de apoio que só você que está aqui nesse momento vai ter uma vantagem. Você vai ter a oportunidade de baixar esse material, tá? Por quê? Porque eu vou falar a senha desse PDF durante aqui a aula do aquecimento. Então é uma maneira de eu honrar você que está aqui no momento da aula, tá? Porque só vai ficar disponível até a meia-noite de hoje. Você vai ter a senha, vai ter o link que vai ser enviado no grupo do WhatsApp, esse link, com esse material de apoio, você vai baixar e colocar a senha. Depois da meia-noite esse material some. Tá? Então é uma maneira de honrar você que está aqui, comprometido nesse horário que está acontecendo o aquecimento. E eu já vou te falar durante a aula que eu vou te falar a senha. E para você entrar no grupo de WhatsApp, também vai estar aqui na descrição desse vídeo todos os links, tá? Você entra para participar, porque eu vou enviar por lá, vou enviar no grupo do Telegram também. Então vai estar tudo aqui na descrição. Depois da aula você olha com calma, dá tempo. E agora a gente vai entrar no conteúdo. Bom, então vamos entrar aqui, tá? Os 7 princípios para você dominar o realismo. O primeiro princípio é acreditar que é possível, tá? Você precisa, primeiro de tudo, o primeiro grande passo é você acreditar que é possível. Porque tem muita gente que não acredita que consegue chegar nesse nível de realismo no desenho. De repente descobriu o realismo agora e pensa que não é capaz, se sente capaz, acha que não chega nesse nível. De repente pensa que precisa ter dom, uma série de coisas que a gente vai tratar aqui no aquecimento e na jornada. E o que acontece? Quando eu comecei também no realismo, cara, muita coisa aconteceu e várias vezes eu pensava em parar. Eu não acreditava que eu era capaz de conseguir, tá? Só para você ver, esse aqui é um dos meus primeiros desenhos que eu estou colocando aqui na tela para você ver. E eu fiquei muito tempo fazendo desenhos assim, e desanimava, porque eu via o resultado, artistas pelo Brasil, pelo mundo, e eu via o resultado que eles tinham. Eu pensava muito que era dom, que isso dependia de dom, que para mim não ia dar. E não só isso, várias circunstâncias aconteceram. Quando eu estava tentando aprender o realismo, nessa fase também,
eu fui diagnosticado quando eu tinha 19 anos de idade com uma doença na visão, uma deficiência visual, né? Que ela praticamente nasceu, desde que eu nasci eu tinha, mas desenvolveu nessa idade. Eu não tinha nada, mas desenvolveu ali. E aí eu fui no oftalmo, eu já tinha miopia, né? Usava óculos, no caso usava lente de contato e uso até hoje por causa da miopia, mas aí tinha alguma coisa que não me deixava enxergar. Fui vendo muito mal e quando eu fui, os médicos pediram vários exames de fundo de olho e tal e descobriu que eu tinha uma deficiência visual chamada doença de Stargardt, né? Uma doença bem rara que eu praticamente perdi 90% de visão dos dois olhos, a visão central, né? A visão periférica eu tenho conservada, que é essa que a gente percebe o que está do lado, mas a central, que é a visão principal, ficou completamente comprometida. Então eu olhava para o realismo, para esses detalhes, desanimava mais ainda. Eu falei, agora que acabou, né? Se eu já praticamente não tenho resultado, como é que eu vou dominar essa arte, essa técnica com a visão desse jeito? Então, só para não fugir aqui do contexto, né, que o primeiro princípio é acreditar que é possível. Depois eu vou falar mais da minha história. Durante o aquecimento eu falo um pouco mais. Mas o que foi começando a mudar, que foi trazendo resultado para mim, que eu desenvolvi um método? Foi eu começar a acreditar que também era possível para mim, né? Começar a ver que outras pessoas conseguiram. A gente às vezes vê artistas, vê como que eles começaram também. Então a gente percebe que é treino, a gente percebe que tem coisas ali que se você dominar, você também vai ter uma arte daquela. Eu comecei a ter essa mentalidade de acreditar que também era possível para mim, em vez de acreditar que não era. Porque se eu ficasse acreditando que não era, eu já teria parado de desenhar há muito tempo e não teria saído desses resultados que você viu no começo. Então é fundamental, é um princípio fundamental você acreditar. Acreditar, se imagine daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que você se imagina, como que você vai estar. Tá? De alguma forma comece a acreditar, porque é o primeiro grande passo. Se você não acreditar, se você não começar a acreditar que é possível para você, todo o restante que eu te passar daqui para frente não vai internalizar em você, não vai, sabe, você não vai conseguir compreender se você não der esse primeiro passo de acreditar. Pensa que acreditar é como uma boa semente plantada em uma boa terra, né? Eu estou lançando a semente, se você não está com uma boa terra, se você não acredita, não vai dar fruto. E se você está com uma boa terra, você vai dar muito fruto, né? Não é só isso que vai fazer dar fruto, tem mais coisa para essa planta crescer, para virar uma árvore. Mas o primeiro grande passo é esse, é você acreditar. Então vamos para o segundo princípio, tá? Humildade precede a honra, tá? Esse é o segundo princípio. Se você não tiver humildade para perceber suas limitações, para perceber as dificuldades que você tem, principalmente para perceber os erros que você está cometendo, você vai acabar se frustrando, você vai acabar se auto-sabotando. E eu vou te explicar por quê. Tá? Começando que se você não tem consciência dos erros que você está cometendo, não tem como você corrigir. A gente não corrige nada que a gente nem percebe que está fazendo de errado. E a questão dos erros, contextualizando, que eu vou explicar um pouco melhor, muitas pessoas, por falta de humildade, elas não percebem onde estão errando. Isso acontecia comigo, tá? Quando eu falo que acontece hoje em dia, que eu vejo acontecendo, é muita coisa que acontecia comigo também, enquanto eu não tinha resultado. E aí a gente fica muito tempo, sabe, enganado, sem perceber as falhas para corrigir. Né? Eu brinco que é mais ou menos como um caroço de feijão no seu dente. Né? Você está sorrindo, o caroço de feijão lá, e você não está percebendo que ele está lá. Só que todo mundo que olha percebe. Então você precisa ter consciência que o caroço de feijão tá para você tirar ele. É o primeiro grande passo para você começar a trilhar esse caminho, para conseguir ter resultado no realismo. Porque consequência de ficar cometendo erros que a gente praticamente não percebe é ruim. É anos, meses, anos você cometendo os mesmos erros e não conseguindo evoluir, criando vícios no desenho também. Isso acontecia muito comigo e eu vejo acontecendo com muita gente. Então, acreditou que é possível para você? Já veste as sandalinhas da humildade, porque vai fazer toda a diferença. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha muito essa de querer fazer efeitos, né? Eu via texturas de pele no desenho, eu via efeitos mais elaborados, mais complexos, porque queria fazer tudo isso. E aí eu não tinha resultado. Uma das vezes até que eu fui fazendo essa questão de textura de pele e tal, eu lembro que eu passei horas fazendo um desenho de um retrato completo, horas fazendo. Parava, no outro dia continuava, e assim fui. E terminar desse desenho, uma pessoa que chegou
olhou e falou: por que você fez esse monte de risco no rosto desse desenho? E aí a ficha caiu, sabe? Que eu falei, na hora eu percebi que estava horrível aquilo. Parece que enquanto eu estava desenhando estava tudo bem. Mas quando vem uma opinião e você vê que é real aquilo ali, estava passando estranheza, não estava passando nada de textura de pele, né? Não estava transmitindo isso, estava transmitindo uma coisa esquisita. Por quê? A falta de conhecimento, falta de técnica e principalmente a falta de humildade, de entender o básico, de voltar para trás um pouco, porque eu não estava bom no básico. Foi uma fase que eu comecei a fazer desenhos mais curtos, mais simples, entre aspas, que eu fazia até mais rápido, para depois voltar para essa questão de retrato, de textura. Então eu dominei o básico, né? Foi uma das melhores fases, porque eu dominei de verdade o básico. Eu voltei para trás, eu vesti as sandálias da humildade, fiquei bom e depois ficou muito mais simples fazer coisa elaborada no realismo. Só que o que precisou acontecer? Eu ter humildade de voltar, de perceber que onde eu estava errando. Então é importante a gente começar com esses princípios, né? Cuidado com algumas crenças, algumas vozinhas que você pode ter na cabeça. Ah, isso eu já sabia, isso que o Henrique está falando eu já sabia, eu já sei. Cuidado com isso, porque concorda que se você já soubesse, de repente você nem estaria aqui, você já teria muito resultado no realismo? Concorda que o que prova que você sabe algo é o resultado que você tem. Então, se você não está tendo resultado, se você não está tendo o realismo que você merece ter, que você pode ter, desde que você tenha um conhecimento certo das técnicas, se você não está tendo isso, é sinal que você não sabe ainda. E muitas vezes precisa de humildade para reconhecer isso. Cuidado com a vozinha que fala, eu não preciso ouvir isso, isso é enrolação, para que eu vou ficar ouvindo essa parte toda teórica? É enrolação, não preciso. Cuidado com isso, porque as pessoas que menos têm resultado são as que pulam etapas. Eu canso de ver isso. As pessoas que menos têm resultado no desenho é aquelas que vivem pulando etapas, assim como eu também vivia pulando, né? Eu achava que essa pressa para ter resultado ia resolver alguma coisa, só estava me atrasando cada vez mais. Por quê? Porque eu queria tudo para ontem, né? Como muitas pessoas também querem. Eu sei que a gente quer as coisas rápido, mas aí você vai para um lado muito raso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Você pega um entendimento raso, vários entendimentos, você não se aprofunda, você não aprende de verdade. E pergunta como que eu sei disso, porque o resultado não vem. Enquanto você não tem resultado, está faltando alguma coisa. Você permanecer fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então cuidado com isso, né? De querer atropelar tudo. Ai, desenha logo, Henrique, me mostra logo um desenho, mostra logo a parte avançada. Cuidado com isso, cuidado porque meus alunos que mais se destacam são aqueles que mais prestam atenção, aqueles que menos pulam etapas, tá? Que segue a risca ali, entende, compreende, segue o básico. E aí, meu amigo, o que parece que está sendo perda de tempo é ganho de tempo, chega no resultado muito mais rápido. Cuidado também com a vozinha que fala, depende de dom, eu preciso ter dom para desenhar assim. Né? Cuidado, porque eu também acreditei por muito tempo nisso. E se você analisar, meus alunos, nós começamos no zero. A gente começou lá atrás com as mesmas dúvidas que você tem, com pensamentos da mesma forma, acreditando que dependia de dom. Né? Quanto mais perrengue a gente vai passando, a gente vai acreditando que não é capaz, que é só para os outros. Mas por quê? Porque falta conhecimento. À medida que você compreende, que você conhece, você vai entendendo, você chega no resultado. Eu te falo, se eu nasci com dom, por que eu fiquei anos fazendo um desenho como esse que você está vendo aqui? Anos tentando o realismo, tentando, não é fazer por fazer, não, era querendo ter resultado, mas era isso que eu conseguia. Então substitua, né? Substitua o eu já sei disso para se eu soubesse disso, eu já teria resultado que impressionava as pessoas, eu já teria bastante realismo no meu desenho. Né? Se eu não tenho, é porque eu não sei. Sobre você acreditar que desenhar assim depende de dom, é péssimo, porque aí você vai tentar desenhar, você vai com aquela mentalidade assim, vou tentar, vou ver se eu levo o jeito para o desenho, vou ver se eu sou capaz, se eu tenho dom para desenhar. Aí você vai ver que você não tem dom, né? Porque você não tem conhecimento, você vai ver se. Não é assim, né? Todos nós começamos no zero. Se você vai com essa mentalidade, você vai se frustrar, assim como eu me frustrei, um monte de gente se frustra. Só que eu estou te dando um caminho para você acertar, para você já pular a etapa, para você ter resultado mais rápido. E se você não acredita, se você acredita que precisa ter dom, se você vai colocando esse monte de barreira,
você vai se convencendo disso. Né? Você vai dando um comando para o seu próprio cérebro de que você não é capaz. Né? Por que eu estou falando de comando do cérebro? Sabe como é que funciona o nosso cérebro? Ele é mestre em economizar energia. Isso é científico. O cérebro está o tempo todo buscando economizar energia. Ele não quer gastar energia. E aí quando a gente começa a ter crenças, pensamentos formados, o cérebro já entende como um comando. Né? Ah, eu não sou capaz. Não consigo. Aí o seu cérebro, né, essa máquina inteligente como ele já entende esse comando. Então para que ele vai buscar a solução? Para que ele vai buscar se esforçar para ter uma solução para aquilo? Se você já deu um comando que você não é capaz. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a maioria das coisas é no automático. Né? O nosso cérebro é assim, se você dirige, você dirige no automático. A gente respira no automático. Né? Presta atenção agora na sua respiração. No ar entrando, no ar saindo. Você só prestou atenção na respiração porque eu falei para você prestar atenção. Porque você estava fazendo isso no automático. Né? Então quando você fica tendo um pensamento formado assim de que você não é capaz, você manda esse comando para o cérebro. Você vive no automático do impossível. Né? Você não acredita. Então substitua esse pensamento pelo pensamento de que um artista profissional do realismo é um principiante que não desistiu. Logo, o que vai te fazer ter resultado, além do conhecimento que você vai entender, é você não desistir. Né? E o que faz as pessoas desistirem? É elas pensarem dessa forma. Eu não consigo, eu já sei disso, pular etapas, precisa ter dom, né? Todo esse tipo de pensamento acaba fazendo a pessoa desistir. E aí, se você fica convencido dessas frases, desses pensamentos que você tem, você acaba não prestando atenção em alguma coisa que é ensinado que é muito importante, que ia te trazer resultado. E você acaba desistindo. Né? Enquanto outra pessoa que tem até menos talento do que você, leva até menos jeito, depois você vê a pessoa tendo resultado. Por quê? Porque ela ouviu com atenção, ela seguiu com a mentalidade correta, ela tem resultado. Depois essas pessoas é aquelas que a gente mesmo julga, fala, a pessoa desenha assim porque ela tem talento, porque ela tem dom, e na verdade não é. Outra coisa importante para você saber é que 50% do seu resultado é um método, né? E o outro 50% é você, né? A sua parte para aplicar esse método. Então não adianta você ter todo o conhecimento, todo o método e você também não colocar em prática. Né? Porque é quando você coloca que esse conhecimento passa de verdade a ser seu. Enquanto você não coloca em prática, você só está ouvindo. Né? Ainda não é seu esse conhecimento. Então é quando você coloca em prática que o conhecimento passa a ser seu de verdade. Enquanto você não pratica, ainda não é seu. É por isso que é importante você estar aqui no aquecimento e participar da jornada. Porque do mesmo jeito que vai ter a parte teórica, vai ter a parte prática, a gente vai se aprofundar bastante. Principalmente se você pensar, mas tem tanto conteúdo na internet, tem tanta coisa na internet, e eu concordo, tem muito conteúdo na internet. Só que esquece o muito conteúdo, como que está o seu resultado, que é o mais importante. Você não tem resultado ainda, então esse muito conteúdo não está resolvendo. Né? Você precisa começar a fazer coisas diferentes, você precisa se aprofundar mais. É por isso que eu estou te convidando, te falando da importância de comparecer na jornada. Para você não passar mais 1, 2, 3 anos fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, seguindo do mesmo jeito e tendo o mesmo tipo de resultado. Será que esse muito conteúdo também ele não é superficial? Será que você não tem tido talvez alguma pressa, tem pulado etapas e por ser um entendimento superficial, por mais que tenha de balde na internet, você acaba não tendo resultado. Eu pergunto para você, ficar fazendo do mesmo jeito vai te fazer ter resultado diferente? Não vai. E anota uma coisa que é muito importante, isso vale a pena anotar, tá? Anota isso, ó. O excesso, ele dispersa, ele distrai, muitas vezes paralisa o excesso. Agora, o foco, esse te direciona para você chegar no resultado. O foco te direciona para chegar no destino. Então isso também faz parte de ter humildade, de sair do excesso e se aprofundar, ter foco, para você ver o resultado que você vai ter. Tá certo? Então tudo isso faz parte da humildade. Se comprometer com tudo que está sendo ensinado. Quem é mais comprometido sempre tem mais resultado. Você já pode começar a exercitar esse comprometimento agora. Né? Como, Henrique? Se comprometendo, anotando na agenda, né, o horário, os dias da jornada, para você não correr o risco de perder, para você comparecer, para você se preparar, fazendo todas as atividades também que vai ser passado, que já está sendo passado. Né? Eu já passei uma atividade aqui de mentalidade,
para você reformular. Veja se você está tendo aqueles tipos de pensamento e começa a mudar. E toda atividade prática também que vai vir, né? Se comprometa em fazer todas elas, postar na comunidade do evento. A gente vai ter uma comunidade exclusiva que eu vou falar mais sobre, a gente vai trocar experiência, então vai ser bem profundo esse aprendizado, tá certo? Então vamos lá, terceiro princípio, tá? Treino doloroso é igual a recompensa satisfatória. Por que isso? Quando a gente começa um novo aprendizado, seja no desenho, seja de qualquer coisa, tudo que é novo vai gerar um certo desconforto. Uma das primeiras coisas que vai vir é isso é difícil de fazer. A gente acha muito difícil no começo. Depois o que você julgava difícil, você vê que você consegue fazer fácil. Você faz com o pé nas costas aquilo, com muita facilidade. Só que no começo é difícil. E aí que vem um detalhe, Eu não vou falar para você é fácil. Por mais simples que seja, exige dedicação da sua parte, exige comprometimento. E uma das coisas que aconteceu comigo foi querer essa rapidez, esse passe de mágica, achar que eu ia sentar para desenhar e que ia ser um passe de mágica eu já ia ter o resultado que eu queria, o nível que eu queria, o realismo que eu queria. E não é assim um passe de mágica. Eu não engano você falando que é assim. Por quê? Porque eu percebi na minha jornada que eu precisei me dedicar, eu precisei muitas vezes me comprometer, renunciar a algumas coisas para treinar, sobre treino. Eu percebi que era simplesmente treino. Treinar do jeito certo. Depois que você aprende, você tem que treinar, você tem que se dedicar. Então dói, Treinar vai doer. Vai doer a dor da dedicação que você vai ter, vai doer a dor do comprometimento que você vai ter. E realmente dói, realmente tem um nível de dificuldade. E é claro que treinar dói, Existe a fase do treino. Então treinar dói, Treinar vai doer até você ter o resultado. Como tudo que a gente vai aprender que é novo, a gente acha difícil, é normal achar difícil. Depois você acha super fácil quando você domina. Então treinar dói, só que tem uma coisa que dói muito mais do que treinar. Sabe o que dói muito mais do que treinar? Dói muito mais você não ter resultado. Dói muito mais você continuar com os resultados que você está tendo abaixo do que você poderia, do que você merece ter. Dói você continuar insatisfeito, Continuar com insegurança, de repente você já até desenha, já faz um desenho por encomenda, o cliente não gosta, você não está satisfeito, vai tentar desenhar um retrato, sai completamente tudo errado, proporção ruim, sombreamento ruim, não passa realismo. Então treinar vai doer, só que dói muito mais você continuar do mesmo jeito que você está. E sinceramente, você não precisa passar por essa dor de ficar sem resultado, de continuar do mesmo jeito, porque você tem uma oportunidade incrível de participar aqui do aquecimento, de participar da jornada. Então quando você estiver passando aqui pelas aulas, agora mesmo você já está mostrando que você é comprometido. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, assistindo qualquer outra coisa, Segunda-feira à noite. De repente você está cansado, você está cansada, mas você está aqui buscando conhecimento, você está buscando o seu desenvolvimento. Você está em busca de crescimento para você. Então você já está mostrando comprometimento. Tá? Então quando você estiver passando aqui pelo aquecimento, pelas aulas da jornada, vai doer. O treino vai doer a dor da dedicação, vai doer a dor de você se comprometer, deixar de fazer outras coisas. Mas sempre lembre-se, vai doer muito mais você continuar do mesmo jeito. E uma coisa eu te garanto, vai valer muito a pena. Quando você ter os resultados na sua mão, você vai ver o quanto valeu a pena sua dedicação e seu comprometimento. Tá certo? Vamos lá. Para o quarto princípio, que é para ir longe, vai acompanhado. Tá? Esse é o quarto princípio. Eu pergunto para você, qual grupo que você está agora? Você está em um grupo de pessoas que estão buscando o mesmo que você? Você se sente rodeado de pessoas com o mesmo propósito? Se você ainda não está, esse é o melhor momento para isso. Tá? Por mais poderoso que você se sinta sozinho, não subestime o poder de andar em grupo, de estar com pessoas buscando o mesmo que você. Se você ainda não está nesse grupo, essa é a melhor hora para você formar seu grupo, para você convidar as pessoas, Convida pelo menos 5 pessoas para participar da jornada com você, para participar aqui do aquecimento. Pessoas que você acredita que merece, acredita que precisa também desse conhecimento. E depois você pode entrar na comunidade do evento que a gente vai ter no Facebook, pode discutir sobre esse aprendizado aqui do aquecimento, sobre o aprendizado da jornada. Tem uma frase que fala assim, você quer ir mais rápido, vai sozinho. Você quer ir mais longe, vai acompanhado. E isso é muito verdade. Em relacionamentos, se a gente analisar, às vezes a gente tem pressa, a gente não tem muita paciência com a pessoa que está do lado, de repente para algum propósito,
e você pensa, pô, vou arrumar sozinho, que eu vou mais rápido, né? Às vezes pessoas em momentos diferentes, e aí você vai sozinho, corre, realmente você corre, adianta, aí chega uma hora que o fôlego acaba, né? E aí você percebe a importância de ter alguém do lado, quem te anima nessa hora, quem te ajuda nessa hora. Aí começa a cair a ficha que sozinho a gente praticamente não é nada, né? A gente nasceu para andar juntos, a gente nasceu para estar junto com outras pessoas. Agora, se em vez de ir sozinho, a gente faz uma caminhada a dois, né? Ao invés disso, se a gente tem um propósito que anda com mais pessoas, seja sua família, seja um relacionamento, você percebe que você vai muito mais longe. Por quê? Porque chega a hora que você está sozinho, que você precisa de uma ajuda. Por quê? Porque chega a hora na vida que o fôlego acaba. Chega a hora que você desanima, né? Que a gente desanima, e quem ajuda é quem está do lado, é o grupo que está no mesmo propósito. Agora, se em vez de estar sozinho, você faz uma caminhada a dois, você tem um relacionamento de companheirismo, você tem um grupo, você é com a sua família e você tem um propósito, você percebe que isso é outro nível. Por quê? Porque você vai mais longe, né? A hora que o fôlego acaba, a hora que você desanima, tem mais alguém para te ajudar, tem mais alguém para te dar ânimo. A própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Que é bom que sejam dois, porque se um cair, se um estiver cansado, o outro levanta. Então em grupo a gente é muito mais forte, não subestime isso. Você ter uma rede de relacionamento, você ter um grupo, tá, com o mesmo propósito, isso também é um princípio, tá? Você está crescendo, você está subindo, leva mais alguém com você, não vai sozinho, né? Não é carregar uma pessoa, isso é jugo, mas é você estar junto, compartilhar a experiência. Você vai ver que a experiência vai ser muito melhor, né? E como que você faz isso? Influencia as pessoas, convida, né? Aqui, se tratando do evento, convida para estar com você, convida pelo menos 5 pessoas, né? Manda mensagem no direct, no Instagram, pessoas que você acredita que merece, acredita que também precisa desse conhecimento para estar junto. Depois você discute o que você aprendeu na comunidade do evento, chama já para participar aqui do aquecimento também, antes mesmo da jornada. Convida a pessoa no 1 a 1 por mensagem, convida no Stories, me marca no Instagram, coloca @HenriqueOliveira Desenhos, né? Faz esse convite também em geral, convidando para o aquecimento, convidando para a jornada, envia o link para a pessoa, você vai ver o quanto que a sua experiência vai ser muito melhor do que você estar sozinho. E a jornada do Zero ao Realismo vai ter a comunidade no Facebook, a comunidade do evento, né? Lá você vai trocar experiência, você vai colocar os exercícios que você estiver fazendo, toda atividade, você vai ver o quão poderoso é isso, estar junto com outras pessoas. Então é muito importante que você também convida mais pessoas. Experimenta, por exemplo, ir para um show sozinho e experimenta ir acompanhado para você ver como que a energia é outra, como que é muito melhor. Então, quer ir longe? Vai acompanhado, tá? Você vai tirar todas as suas dúvidas na comunidade do evento. Talvez eu já deixe disponível agora, antes mesmo de começar o evento. Você dá uma olhada depois na descrição do vídeo, se a comunidade já está disponível para você já começar, tá? Para você já ir entrando, para já ir sentindo esse gostinho. E quer ir longe, vai acompanhado. Convide pelo menos 5 pessoas para estar junto com você, tá certo? Vamos lá para o próximo princípio. Quinto princípio, seja estratégico, tá? Ser estratégico é você entender o que você está fazendo passo a passo, só que não pensando só no passo que você vai dar agora, mas como que esse passo se encaixa nos próximos. Henrique, ficou confuso, não entendi nada. Calma, vou te dar exemplo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro com a família, com amigos, né? Jogo de cartas, jogar Uno, né? Vários jogos. E aí o que acontece? Um dos erros que acontece praticamente todos esses jogos é a gente pensar em uma única jogada, né? Você, em vez de pensar no todo, na estratégia do jogo em si, você só se concentrar em uma jogada. Quando você está com todas as cartas na mão, se você já jogou Uno, por exemplo, dá para você bolar a estratégia, né? Mentalmente falando. Você analisa as cartas que você tem na mão e você monta uma estratégia. Ele começa a jogar baseado na estratégia, não jogando pensando em uma única jogada. Por que eu estou te falando isso? Porque no desenho acontece muito, a pessoa vem com tudo. Quero desenhar cabelos, quero desenhar textura de pele, eu quero isso, Henrique, quero aprender isso e isso. E às vezes ela não dominou nada ainda do básico. Aliás, olha só, 95% das vezes, tá? Eu ia falar 90%, mas dá para jogar mais alto ainda, das pessoas que me procuram com dificuldade de textura, com dificuldade de cabelo, o problema está antes.
né? O problema está antes, no básico. O problema está em outras coisas que você vai entender aqui na jornada para depois chegar nessa parte. Então, esse é um pensamento também de imediatismo, de querer para ontem, de querer pular etapa, de querer se aventurar, de querer focar em uma única coisa, né? Você não está pensando de forma estratégica, você não está entendendo de verdade. E aí você pensa em uma única jogada e depois você se paralisa na próxima. Você fica sem entender, você não tem um conhecimento de verdade do realismo, né? Não adianta você buscar um tutorial em busca disso, como fazer texturas, se tem muitas coisas muito mais importantes no realismo que você não sabe. E não é só porque é importante, é porque te gera mais resultado. Então é muito importante você pensar também como artista, você ter esse entendimento. É igual jogar sinuca, né? Não é você pegar a bola, matar a bola verde e pronto. É você matar a bola verde posicionando a bola branca, no caso, para já matar a amarela depois. Quer dizer, você fazer uma jogada já pensando na próxima que você vai fazer. Só que no desenho tem muita gente que só tá com aquela fome para matar a bola verde, né? Com aquela loucura. Se você jogar de parceria, se você já jogou de dupla na sinuca, você e um parceiro, cara, se você tiver com um parceiro que pensa desse jeito e você querendo pensar estrategicamente, o jogo não vai, você vai perder por causa dele. Se é uma pessoa jogando pau a pau contra outra e ela é imediatista desse jeito, ela não vai ter resultado. Ela vai jogar muito mais por sorte do que por pensamento estratégico. Então eu convido você a se analisar, tá? Se analisa, pensa se você não está sendo imediatista. Ah, Rick, eu quero logo desenhar, você está aí falando, não quero saber, eu quero fazer textura de pele, quero desenhar cabelos, quero entender a coisa mais complexa, top das galáxias. E aí, infelizmente, eu te falo uma coisa, você está sendo um menino, você está sendo uma menina nesse jogo do realismo. Provavelmente a jornada nem é para você, porque você não está buscando conhecimento profundo. Pensa que as pessoas que mais têm resultado são os homens desse jogo, são as mulheres desse jogo que pensam de forma mais estratégica, que para ouvir, para entender o que precisa realmente fazer. Cada passo, tá? Todos os passos que você precisa dominar. Pensa sempre nisso, tá? Uma guerra ela não é vencida só na hora da batalha, ela é vencida bem antes. Começa a ser vencida bem antes, na estratégia. Então, se você tem um pensamento de estratégia antes, sua compreensão vai ser muito mais profunda, pode ter certeza disso. Sexto princípio, tape os ouvidos para as circunstâncias, tá? Eu te convido a ser aquela pessoa que faz apesar das circunstâncias e não aquela pessoa que não faz por causa das circunstâncias. Por que eu te falo isso? Porque nos primeiros desafios que você tiver se tratando do realismo, não só no desenho como em tudo na vida, você vai acabar desanimando fácil, parando fácil. Se você não ser essa pessoa que faz apesar das circunstâncias. Eu já te falei um pouco da minha história, né, que circunstâncias, se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não estaria aqui hoje. Né, eu não teria tido resultado nenhum, não estaria aqui hoje passando esse conhecimento para ninguém, porque nem eu mesmo teria conseguido. Se você parar para analisar, você vai ver que tantas conquistas de tantas pessoas que você vê por aí na mídia, em qualquer lugar, você vai ver o quanto que elas taparam o ouvido para as circunstâncias. Né? Enfrentaram vários desafios para conseguir. Você deve ser uma pessoa também que já enfrentou desafios. Né? Puxa na memória que você vai ver o quanto de conquista que você já teve quando você tapou os ouvidos para as circunstâncias, que é a única forma de você enfrentar desafio, de você superar. E é por isso que é importante você ter essa mentalidade para você ir cada vez mais longe. Ah, Henrique, eu não tenho tempo. Né? Cadê aquele momento somente seu? Né? Aquele momento que você fala, eu já fiz tudo para todo mundo, já trabalhei, já estudei, e agora esse momento é para me relaxar. Né? Que para muitas pessoas é sentar no sofá, assistir uma série, assistir uma novela, né? Um momento que seja somente seu. O desenho é isso, é você tirar esse momento para relaxar, ainda que seja 15 minutinhos, né? Mas você precisa disso. Ah, Henrique, mas eu não levo jeito para desenhar, não tenho dom. Eu entendo, tá? Você pensar assim, porque eu já pensei bastante desse mesmo jeito, mas ó, na próxima aula eu vou falar com você sobre isso, que você vai ver. Cara, você não pode perder a próxima aula, é só isso que eu falo para você, que eu vou bater um pouquinho mais isso daí para você ter essa compreensão que você está precisando. Porque além de ter essa compreensão de que sem dom, sem talento, você também é capaz, quando você ter o resultado, pronto, vai ser o martelo batido, tá? Vai comprovar, você vai ver o resultado na tua mão, vai ser 1000 vezes melhor do que o Henrique falando, tá? Então é esse compromisso que eu quero que você se comprometa com você mesmo,
em estar aqui, principalmente na próxima aula que eu vou falar sobre isso. Então, quanto mais você abrir os ouvidos para desculpinhas, mais você vai ter motivo para ir se paralisando, para ir se atrapalhando e não ter resultado. Quanto mais você tapar os ouvidos para as circunstâncias e fazer apesar das circunstâncias, mais resultado você vai ter. Tá certo? O que você prefere? Fazer parte daquele grupo de pessoas que passa metade da vida dando desculpas que não são capazes de aprender algo novo, né? E a outra metade da vida elas passam falando que estão velhas demais para aprender algo novo? Ou você quer fazer parte daquele grupo que faz a diferença e tem resultado, independente da idade, independente da circunstância? Grupo esse que vence qualquer desculpinha, né? Qualquer circunstância. Porque um grupo tem resultado, o outro não tem. Tá certo? Então, faça apesar das circunstâncias. Firme esse acordo, escreve aqui no chat, escreve nos comentários. Faço apesar das circunstâncias. Então agora o sétimo e último princípio. Então o sétimo princípio, tá? Comprometimento versus comodidade. Desenvolver as técnicas realistas que vai fazer seu trabalho chamar atenção, impressionar as pessoas, vai exigir uma coisa de você, comprometimento. Né? Comprometimento em você assistir às aulas, em você avisar a sua família naquela semana que você vai se dedicar, né, exclusivamente para você, que você vai estar focado no seu desenvolvimento. Comprometimento de você assistir pela sua TV ou pelo seu computador e não pelo seu celular. Né? Comprometimento de você estar ali com as pessoas que você convidou. E isso tudo vai estar exigindo o que de você? Comprometimento. Né? Não é cômodo você convidar as pessoas, não vai ser cômodo. Não vai ser cômodo você ver pela TV, ver pelo seu computador. Né? Ver pelo celular é cômodo. Né? Então, quanto mais você vai fugindo da comodidade, você vai cada vez tendo mais comprometimento. E eu falo uma coisa para você: quem se compromete mais tem mais resultado. Quem presta mais atenção naquilo que ouve e coloca em prática sempre tem mais resultado. Né? Responde para você mesmo: quem tem mais resultado? Quem começa uma coisa e abandona, para no meio do caminho, né? Empurra com a barriga, ou quem se compromete? Então se comprometa, não comigo. Tá? Se comprometa com você, se comprometa com o seu sucesso, com o resultado que você vai ter, se comprometa com a jornada do Zero ao Realismo, que é feita totalmente para isso, tá? Para você. Coloca na sua agenda, tá? A data das aulas, os horários que está sendo mostrado aqui. Então cada passinho que você der, cada atividade que você colocar em prática, vai ser um nível a mais de comprometimento que você está tendo. Se inscrever no canal do YouTube é mais um passinho de comprometimento que você vai estar dando, tá? Ativando a notificação para você ser avisado, para você não perder nada, tá certo? Como tudo na vida, né? Que mais te gerou resultado foi as coisas que você se comprometeu em fazer. Por outro lado, ficar no cômodo, ficar na comodidade, não vai te gerar resultado. Então, essa aula de hoje foi uma aula mais teórica, porém fundamental, tá? Esses princípios precisam ser passados, tá? Fazem total diferença depois quando você começar a praticar, começar a se aprofundar. A gente vai começar a se aprofundar aqui. Então, só recapitulando, tá, o que a gente viu aqui hoje, a gente viu que é importante acreditar, tá? Você precisa dar esse grande primeiro passo, que é acreditar que é possível para você também, que você também pode, que você também é capaz. A gente viu que humildade precede a honra, tá? Quanto mais você ir entendendo sua limitação, seus erros, suas dificuldades, mais você vai reconhecendo. Quanto mais você perceber os erros que você está cometendo, muitas vezes erros que você nem sequer sabe que são erros, quanto mais você vai tendo consciência e ter humildade para descer o nível, para dominar o que precisa ser dominado, mais rápido você vai ter resultado. Por contra-intuitivo que pareça, mas é assim que você gera mais resultado. Quanto mais apressado, quanto mais imediatista, você acaba atrasando ainda mais. A gente viu no terceiro princípio que treino doloroso é igual a recompensa satisfatória, que treinar sim dói, né? Tem a dor da dedicação que você vai ter, tem a dor do comprometimento, né? De prestar atenção, de colocar em prática, mas a gente viu que dói muito mais você continuar do jeito que você está, continuar com os mesmos resultados ou sem resultado nenhum. Dói bem mais você não ter o nível que você tem potencial para chegar, que você merece ter, só falta o conhecimento, né? Então você vai olhar para trás arrependido de não ter começado de repente, por deixar, né, o pensamento de é difícil, porque realmente tudo que é novo vai ter uma dificuldade até você ultrapassar essa barreira e começar a ter resultado. Quarto princípio, a gente viu que quer ir longe vai acompanhado, tá? Por mais poderoso que você se sinta sozinho,
não subestima o poder do grupo, o poder de você estar acompanhado, porque você vai mais longe, tá? Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, vai acompanhado. Então, recapitulando, convide as pessoas, manda mensagem, convida pelo menos 5 pessoas, faz um story se você tiver Instagram, coloca na sua rede social, convida também para o aquecimento, além de convidar para a jornada. Quinto princípio que a gente viu, seja estratégico, né? Não queira ser imediatista, querer só pensar no próximo passo e acabar se frustrando muitas vezes, né? Seja estratégico, entenda tudo profundamente para você ver a diferença do resultado que você vai ter. Sempre lembra disso, tá? Vai matar a bola verde, já pensa na bola amarela, já posiciona a bola branca estrategicamente para matar a próxima. Sexto princípio, tape os ouvidos para as circunstâncias, né? Prefira ser aquela pessoa que faz apesar das circunstâncias, ao invés daquela pessoa que não faz por causa das circunstâncias. Por quê? Porque desafio você sempre vai ter. Quanto mais você tapar os ouvidos para as circunstâncias, para não deixar elas virarem desculpas para você não fazer o que tem que ser feito, mais resultado você vai ter. É isso que aconteceu comigo, é isso que acontece com os alunos que implementam o método e conseguem resultado. Tá certo? 50% é método, 50% é você colocar em prática. E aí você precisa vencer essas barreiras mentais para você ter sucesso no seu resultado. E o sétimo princípio, que é comodidade versus comprometimento, né? O comprometimento te leva para o resultado, a comodidade acaba te estagnando e você acaba se frustrando e muitas vezes desanimando e até parando de desenhar. Não vai ser cômodo, vai exigir comprometimento, dedicação de você colocar em prática o que você está aprendendo, de você estar aqui participando, né? Olha o comprometimento de você estar aqui participando do aquecimento. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está buscando conhecimento, você está aqui e isso sem dúvida nenhuma vai gerar resultado, né? Muitas pessoas talvez ficam no meio do caminho, não se aprofundam, continua no imediatismo e continua batendo a cabeça. Lembre-se que entre comprometimento e comodidade, um gera resultado, o outro não gera, tá certo? Aula mais teórica mesmo, para você não se auto-sabotar, tá? Porque essas coisas aqui, muita gente acaba se auto-sabotando. Eu me auto-sabotei por muito tempo, por pensar da forma errada e por pensar da forma errada, agir de forma errada também, que não me trazia resultado, tá certo? O material de apoio, tá? A gente tem o material de apoio só antes de eu passar a senha do material de apoio para você baixar. Eu quero antecipar a aula de amanhã, tá? Amanhã às 8 horas da noite. Você tem um encontro marcado aqui. O tema da aula vai ser para quem é o desenho realista, né? Será que eu dou conta de fazer esse nível de realismo? Você vai saber disso, né? E como que você faz desenhos realistas do total zero, como que você começa mesmo sem ter dom. Então você não pode perder, convida mais alguém para estar junto. A senha do PDF, tá? A senha do PDF de hoje, presta atenção, tá? Você vai ser enviado no link, vai ser enviado o link no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram também. Todos esses links, tá, do grupo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vai ser enviado. Daí você vai baixar esse material e você vai colocar uma senha. A senha desse material, desse PDF, é acreditar. Escreve acreditar, tá? Com letra minúscula, só escrever que vai ser liberado para você. Lembrando que isso é uma forma de honrar você que está aqui no horário da aula. Então, você tem até meia-noite de hoje para você fazer o download. Depois da meia-noite some, tá? Depois da meia-noite vai sumir. E aí a gente vai ter o material de apoio da aula de amanhã, né? De cada aula sempre assim, somente até meia-noite. Lembrando que essas 10 aulas aqui de aquecimento são parte do aquecimento de uma coisa muito maior, de uma coisa muito mais profunda, que é a jornada do zero ao realismo, tá? Não adianta você comparecer no aquecimento e você não estar na jornada. É importantíssimo você estar. Faz sentido você aquecer e não chegar na partida, tá certo? A gente se vê amanhã na segunda aula de aquecimento aqui no canal do YouTube, tá? Às 8 horas da noite, tá certo? Um abraço e a gente se vê.